Pai, nós nos expomos à luz da Sua palavra e pedimos que o Senhor venha e nos ilumine para que a gente possa ver exatamente o ponto que o Senhor está trabalhando e nos unamos a Ti para sermos agentes junto contigo naquilo que o Senhor está fazendo. Te peço em nome de Jesus que Tu nos dê espírito de revelação para que nós possamos compreender toda a Tua boa dádiva, podermos compreender e aplicar na nossa vida a Sua vontade, como sendo a nossa vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A lição desta semana vem com o tema O Segredo da Liberdade. E o segredo da liberdade, ele está contido no princípio de autoridade. Este princípio é o que esbarra na vida de todos nós, ou nós nos esbarramos nele fortemente, pois já nascemos com um espírito rebelde por natureza, não é verdade? E para nós adquirirmos esta tão almejada liberdade, precisamos aprender a reagir positivamente à autoridade, pois é um fator importante para que uma pessoa tenha uma vida bem-sucedida, que ela compreenda e veja a mão de Deus nas atitudes, ações e reações daqueles que exercem autoridade sobre a sua vida. E os pais exercem o mais importante impacto na vida de uma pessoa. A atitude que uma pessoa assume para com a autoridade dos pais durante a sua formação, durante os anos que passam em casa, principalmente na primeira infância, na adolescência, e a atitude com a qual eles deixam os pais vai influenciar diretamente com as outras pessoas que exercerão autoridade sobre elas no futuro. O forte impacto dos pais na vida de uma pessoa está registrado, Deus mostra, em especial na seguinte passagem, Provérbios 6, versos 20 ao 23. Nos diz o seguinte: Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. Quando caminhares, isto te guiará. Quando deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento, que é representado pela figura do pai, é uma lâmpada, uma fonte de luz. E a lei, que é representada pela mãe, é uma luz, pois a mãe, ela recebe do pai a luz. E ela, assim, iluminada, ela é capacitada por Deus de um modo sobrenatural para orientar adequadamente seus filhos. E o versículo continua dizendo: e as repreensões da correção são o caminho da vida. Então, meus amados, deixar de reconhecer na autoridade dos pais a mão de Deus
trará como resultado a incapacidade para viver. E muitos jovens casais que se têm rebelado contra a autoridade de Deus, através de se rebelar contra a autoridade de seus pais, pois foi Deus quem colocou os pais em suas vidas. Esses jovens estão experimentando tremendas frustrações e fracassos no casamento e no relacionamento com os filhos, pois para saber guiar e dar orientação adequada, a pessoa precisa primeiro saber receber ordens. Para você ser um bom líder, você precisa ser um bom liderado. Esta falta de compreensão está registrada. Deus fez questão de deixar registrado para nós em Provérbios, capítulo 30, verso 17. Olha o que nos diz: os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Vou repetir. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Provérbios 30, verso 17. E eu pergunto, você sabe qual é a maneira que Deus usa para comunicar a sua vontade? O que você responderia? Ou o que você responde? Alguns dirão que está registrado no Sermão do Monte. Deus deixa ali os seus princípios. Outros dirão que Deus usou ou usa o livro de Provérbios, pois ali existem muitos conselhos. E outros poderão dizer que Deus usa as circunstâncias para mostrar qual é a sua vontade. Mas saiba que estas são as formas secundárias e não as primárias, a forma primária para Deus revelar a sua vontade. Eu afirmo que a maneira mais significativa que Deus usa para comunicar a sua vontade aos jovens, aos filhos, é através da vontade de seus pais, é através dos pais. Lembra do centurião que veio a Jesus para pedir que curasse seu filho? Lembra que ele disse que ele era um homem que tinha pessoas debaixo da sua autoridade e que bastava ele dar uma ordem, pedir para que seu servo fosse e ele iria, ou pedisse para que ele viesse e ele viria? E ele disse para Jesus: basta que você apenas dê uma ordem e o meu servo será curado. Você lembra o que Jesus respondeu? Jesus disse assim: eis que eu não encontrei uma fé tão grande no meio do meu povo Israel. E a razão por que Jesus respondeu desta maneira é porque ele sabia que aquele homem tinha plena compreensão de que Deus opera através de uma cadeia de autoridade. Vamos voltar a Provérbios 30, verso 17. Os olhos que zombam do pai, ou despreza a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintões da águia os comerão. Quando é que um jovem haveria de zombar de seu pai? Quando ele percebe que o seu pai tem uma liderança fraca. Muitas vezes os pais, para evitar algum confronto ou algum conflito com a esposa,
com a mãe, ele cede. E quando ele cede, ele está dizendo para o filho que a liderança dele não é firme, não é segura, ele é inseguro. E o seu filho começa a duvidar da sua capacidade de liderar, então ele começa a zombar do pai, como? Desobedecendo, desrespeitando. E por que um filho zombaria da sua mãe? Um filho zomba da mãe quando ele percebe que a sua mãe está tentando governar a família, está se colocando na posição de liderança, de líder. Ela quer dirigir a família e ali passa a haver uma disputa de autoridade entre o marido e ela. E os filhos percebem isso e por isso eles zombam também da mãe. Como zombam? Através do desrespeito, da desobediência. Como o versículo termina? Termina dizendo que os corvos arrancarão os olhos e os filhos da águia comerão os olhos. O que isso significa? Isso significa que não terão olhos para enxergar, a sua mente ficará obscurecida, não verá com clareza as coisas para poder se orientar e se dirigir e conduzir. Não terá clareza na sua mente. Ele ficará como um cego. Deixar de reconhecer na autoridade a mão de Deus trará como resultado a incapacidade para viver. E nós temos visto Deus punir os jovens hoje em dia através de um casamento mal sucedido, com um cônjuge errado. Também temos visto jovens seguindo uma vocação que não é aquela que deveria ser seguida por ele, abraçada por ele, uma vocação errada. Temos visto jovens sem nenhum propósito na vida e também não estão sabendo criar os seus filhos, porque se rebelaram contra Deus, se rebelando contra a autoridade de seus pais. As Escrituras dizem que os filhos devem aceitar a autoridade de Deus através de aceitar a autoridade dos seus pais. O segredo da real liberdade. Hoje em dia, há uma forte corrente de ideia que está dizendo que o segredo da liberdade é escapar das autoridades ainda na adolescência. Mas Deus diz claramente que o segredo da liberdade reside em aprender a estabelecer um relacionamento correto e aprender a reagir positivamente à autoridade que ele colocou sobre a vida da pessoa. Então, do ponto de vista de Deus, rebelião contra os pais é rebelião contra Deus. O grande erro consiste em não aceitar a verdade de que o próprio Deus está por trás da autoridade dos pais. Deus não sabia quem seriam os seus pais? Deus não sabia quem seriam os nossos pais? Deus já não sabia de antemão que os nossos pais teriam características difíceis e que seriam muito difíceis para nós lidarmos com elas? Sim, Deus sabia. Então, os problemas não estão nas características
difíceis da vida dos nossos pais. Mas eu preciso aprender a discernir o que é que Deus quer me ensinar através dessas características difíceis. Porque estas características representam uma lição da parte de Deus para nós. Existem propósitos que Deus tem para nos ensinar através destas características difíceis. A primeira delas, o primeiro propósito que Deus tem é quebrar a nossa vontade. Para quê? Para que nós adquiramos um equilíbrio emocional e saibamos corresponder corretamente às autoridades que virão à nossa vida após sairmos do nosso lar. Nós já lemos o Provérbios 6, 20 e 23, que diz que os pais exercem o mais importante impacto na vida de uma pessoa. Os filhos devem guardar o mandamento do pai, e que é uma lei que deve também guardar os ensinamentos da mãe, que deve atá-los ao coração e pendurá-los ao pescoço. O que quer dizer isso? Deve estar constantemente seguindo na conduta do viver diário. E diz: quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará, porque dormirá tranquilo, dormirá sossegado. E quando acordares, falará contigo. Porque o mandamento, Pai, é uma lâmpada, é uma fonte de luz. E a lei, a mãe, uma luz. E as repreensões da correção são o caminho da vida. Deixar de reconhecer na autoridade a mão de Deus trará como resultado a incapacidade de viver. Veja bem como é muito sério esse princípio de autoridade. E veja se ele não está nos apontando o segredo de viver uma verdadeira liberdade. Pois os jovens casais que têm se rebelado contra a autoridade de Deus, através de se rebelar contra a autoridade dos seus pais, eles estão experimentando estas frustrações, tanto no casamento como nos relacionamentos com os filhos. Para saber guiar, nós precisamos aprender a obedecer, precisamos aprender a receber ordem. Para sabermos guiar e dar orientação adequada, nós precisamos aprender a receber ordens. Quero fazer uma pergunta, principalmente a vocês, jovens. Que tal resolver 90% de seus problemas familiares num prazo recorde de 2 semanas? Talvez você possa me responder assim: ah, você diz isso porque você não conhece meus pais. Se você me deu essa resposta, eu digo que você perdeu de vista alguma das verdades essenciais para uma vida bem-sucedida. Pois muitos jovens, e eu fui uma dessas pessoas, que achava que o mais importante era que os meus pais me compreendessem. Mas não é o mais importante que os pais compreendam os filhos dentro desse princípio de autoridade. Dentro do princípio de autoridade, o mais importante é que os filhos aprendam aquilo que Deus quer ensinar através dos pais. Deus tem um propósito, que é de nos dar uma liberdade, e uma verdadeira liberdade, para aprendermos a escolher sempre fazer
a vontade dele, pois a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Lembrando, o que Deus quer ensinar é que nós tenhamos uma atitude madura, uma atitude responsável. Sejamos equilibrados emocionalmente e aprendamos a abrir mão da nossa vontade para aceitar a vontade dele através da autoridade que ele deu, que ele delegou a nossos pais. Quando nós nos mantemos rebeldes no nosso lar, principalmente depois que nós nos convertemos, isso tem causado um afastamento dos nossos pais em relação a Deus. Pois muitos pais que não são evangélicos, eles têm se rebelado contra Deus, têm resistido a Deus, porque nós, como filhos cristãos, nós estamos desrespeitando um dos princípios mais importantes que Deus diz, que nós devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe. Em Colossenses 3:20, Deus diz que nós devemos obedecer aos nossos pais em tudo. Então, como filhos cristãos, nós devemos ser os filhos mais obedientes que um pai pode ter. Porque esta é a vontade de Deus, este é um mandamento. Eu pergunto, você está disposto ou disposta a voltar e consertar seu relacionamento com seus pais? Você crê que Deus é maior que seus pais? E que se os seus pais for prejudicar o projeto de Deus que Deus tem na sua vida, Deus fará seus pais mudar de opinião? Então, se você crê nisso, você deve estar ansioso ou ansiosa para experimentar a solução que Deus tem e, consequentemente, uma verdadeira liberdade. Se é assim, se isso está no seu coração, eu venho te orientar para você voltar a seus pais, mesmo que você já seja casado. Volte lá onde seus pais estão e peça para eles perdão por não terem aceitado a autoridade deles. Diga também a eles que você está disposto a cooperar com eles em tudo e está disposto também a ouvir tudo aquilo que eles têm para te dizer. Provérbios 20, verso 1 diz que o coração do rei está nas mãos de Deus, que ele inclina para onde ele quer. Acredita que Deus é maior que seus pais? E qualquer outra autoridade que ele colocar em sua vida? Você acredita nisso? Se você crê com o coração, Deus quer que você faça 3 coisas, além daquela de pedir perdão. Você deve obedecer, você deve respeitar e aceitar as responsabilidades que ele tem para lhe dar, que seus pais têm para lhe dar. Uma coisa importante para se entender é que se os seus pais quiserem que você faça alguma coisa que vá violar ou que vá contra a vontade de Deus para a sua vida, Deus pode fazer seus pais mudarem de ideia. Pois a coisa mais importante para Deus é que você coopere com Ele, que você coopere naquilo que Ele quer que você faça através da obediência a seus pais, através do seu relacionamento submisso a seus pais. Por quê? Porque quando Deus quer que você deixe o seu lar
para o casamento, ou até mesmo para estudar fora do seu estado, ou até mesmo do país, ele quer que você deixe a sua casa, o seu lar, emocionalmente, não apenas fisicamente. Mas quando nós deixamos o nosso lar em rebeldia, nós só deixamos fisicamente e não emocionalmente e muitas vezes também não financeiramente. E por isso acabamos enfrentando grandes dificuldades, tanto no nosso casamento como no nosso setor de trabalho. Saiba que só há uma exceção para esse princípio. É quando os pais dão uma ordem e essa ordem é contra a palavra de Deus, é contra as Escrituras. É muito importante que a gente tenha bem firme na mente que os pais estão mandando a gente fazer, está violando as Escrituras. Você precisa ter isso firme na mente. Se o que seu pai está pedindo, sua mãe está mandando você fazer, viola o que Deus disse, então você tem que ter certeza disso, para não espiritualizar as coisas, porque muitas vezes nós dizemos: Deus mandou fazer isso, Deus me mandou fazer aquilo, e isso apenas acaba fazendo com que a gente manipula a vontade dos nossos pais para fazermos aquilo que nós queremos. Nós sabemos quais são os mandamentos de Deus. Deus diz que nós não devemos mentir. Deus também diz que nós não devemos ter deuses diante de nós. Deus também nos fala para não sermos imorais, para não roubarmos. Nós devemos ser aprovados nestes princípios. Nós também devemos ser aprovados no princípio de autoridade, quando Deus colocou nossos pais como autoridade. Porque na cadeia de autoridade de Deus, depois dele, vêm os nossos pais. Depois vêm as demais autoridades, e isso está registrado em Romanos 13, verso 1 e 2. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por ele. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Quando esta cadeia me manda fazer algo contrário ao que Deus ordena que eu devo fazer, eu posso até me rebelar contra ela. Mas lembra, o livro de Atos registra um exemplo de Pedro e João. Eles foram presos por pregarem o evangelho. E quando foram soltos, receberam uma ordem das autoridades daquela cidade para não mais falarem nada em nome de Jesus. Mas antes deles receberem essa ordem, Deus já os havia enviado dizendo que eles deveriam ir e pregar o evangelho. E por isso eles responderam da seguinte maneira: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir você mais do que a Deus. Então, eles receberam de Jesus o ide, pregai o evangelho. Logo, eles não estavam se rebelando, eles não estavam desrespeitando aquelas autoridades, eles estavam obedecendo a Deus. Pois submissão é absoluta. Eles demonstraram respeito ao governo, mas, entretanto, eles obedeceram a Deus e ao seu mandato.
de ir e pregar o Evangelho. A obediência é relativa. Quando receberam uma ordem de não pregarem, violaram esta ordem, porque já tinham recebido de Deus a ordem de ir e pregar o Evangelho. Então eles obedeceram a Deus. Querem fazer a correção? Querem viver uma liberdade absoluta, uma liberdade real, verdadeira? Então, siga os seguintes passos para resolver este problema. Faça uma lista dos erros de seus pais e faça também a sua lista dos erros, das faltas que você cometeu contra os seus pais. E não se esqueça de colocar na sua lista ressentimento, rebelião, teimosia, ingratidão e assim por diante. Mesmo que você esteja casado, este princípio também se aplica a você, pois você pode ter alguma amargura em relação a seus pais. Terceiro passo é: volte a seus pais e peça perdão a eles. Peça para que eles te perdoem pela rebeldia, pela teimosia, pela ingratidão. Só então, com a sua vontade quebrada em relação aos seus pais, eles te deixarão ir para que você possa seguir livremente o seu caminho e ser um pai bem-sucedido, um cônjuge bem-sucedido, uma mãe bem-sucedida e um cônjuge bem-sucedido. O quarto passo é: agora, você na primeira oportunidade se põe de joelho perante Deus e peça a Ele para liberar perdão para seus pais pelas faltas que eles cometeram contra você. Ao orarmos agora, peça para que Deus revele no seu coração o que é que está impedindo de que você viva esta verdadeira liberdade que Ele está te dando, que Ele te dá. Siga os passos anteriores que nós já mencionamos. Também pode ser que você tenha um problema com o seu chefe, com o seu professor, com o seu pastor. Não esqueça de fazer a lista também das faltas que eles cometeram contra você e que você também cometeu contra ele. E ponha-se de joelho perante seu Pai Celestial, que também é uma autoridade, e peça perdão pelas faltas cometidas e libere perdão a cada uma dessas autoridades que você desrespeitou. E o quinto passo, para manter a liberdade: sempre que você daqui para frente, daqui por diante, você cometer alguma falta, acerte as contas logo. Não deixe para depois. A palavra de Deus diz que o sol não deve se pôr sobre a nossa ira. Não fique adiando o pedido de perdão. Fale logo com a pessoa, peça o seu perdão. Isto vai mostrar uma sinceridade no seu coração, um desejo sincero de obedecer a Deus. Agindo assim, você saberá gerenciar a sua inteligência emocional e experimentará a completa liberdade e uma nova cadeia de autoridade. Na realidade, se inicia quando você se casa, conforme está em Gênesis 2:24. Portanto, deixará o homem pai
e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Seguindo as escrituras que ensinam o princípio de autoridade, você recuperará a capacidade de ver a mão de Deus nas atitudes, ações e reações daqueles que exercem autoridade sobre sua vida, e seus problemas diminuirão, e Deus será glorificado, e você será mais livre e feliz. Pai, parece complexo, mas na verdade é simples. É apenas um ato da nossa vontade de decidirmos fazer aquilo que agrada ao Senhor. Fazer aquilo que de fato é importante, para que nós experimentemos a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E o Senhor não quer que nós vivamos no passado. O Senhor quer que nós sejamos livres no presente e com uma capacidade intelectual de fazermos decisões futuras corretamente, fazendo sempre a opção de seguir aquilo que o Senhor já pré-estabeleceu, fazermos a sua vontade, para que Cristo seja glorificado e que nós vivamos a plenitude da vida de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.